Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e a história antiga da humanidade, tudo isso forma um conjunto, uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos em nosso último vídeo de estudo, irmãos, de toda a criação feita por Deus, como José, com apenas 17 anos, já demonstrava para todos o que é ser um jovem de moral e caráter, todo dedicado a Deus, e fazer sempre as coisas corretas e verdadeiras. E em contrapartida, vimos os 11 irmãos de José, também filhos de Israel, não ter o mesmo caráter verdadeiro de José, e nem fazer as coisas como o Senhor Deus quer, e ainda tramar coisas contra aqueles que tentam fazer a vontade de Deus, que no caso aqui falando era exatamente contra José. Vemos um claro exemplo de que quanto mais você tenta fazer a coisa do jeito que Deus quer, mais o Senhor vai se aproximar de você e vai te dar ou conceder dons, seja através da palavra, seja através de sonhos, seja através de revelações, não importa. O Senhor vai falar para você através de mistérios e profecias que serão revelados. E isso tudo, irmãos, vai atrair a ira de Satanás, a antiga serpente, que vai se utilizar de todos os meios para lhe parar. Até mesmo de pessoas íntimas e próximas de você, que não têm a sinceridade e humildade do dom de Deus. Satanás irá usar elas para atingir você. Nesse caso de José que estamos estudando, Satanás se utilizou dos próprios irmãos de José para tentar destruí-lo. Mas fiquem tranquilos, irmãos, porque esses mesmos irmãos de José que estão fazendo de tudo com ele agora, irão chorar amargamente por tudo isso que estão praticando exatamente nos ombros do próprio José, para saberem que José, que eles tanto perseguiram, tinha o Deus de Abraão, Isaque e Israel do seu lado, pois o Deus verdadeiro o amava e tinha contato com ele. Já eles, os irmãos de José, descobrirão que são apenas religiosos, que simplesmente pertencem a uma religião ou denominação religiosa, mas verdadeiramente não são convertidos para Deus. Os irmãos de José, irmãos, tinham Deus apenas por ter regra, seguia homens, mas não tinha procedimentos nem caráter de pessoas que servem ao verdadeiro Criador dos céus. Não tem procedimentos de verdadeiros discípulos do Mestre Jesus Cristo. Mas também descobrimos dois procedimentos dos irmãos de José, que demonstram que não estavam assim tão mal. O primeiro foi Rubem, o filho mais velho. Na hora que os irmãos de José se reuniram e tramaram matar José, Rubem se levantou e disse: não, irmãos, não podemos tirar a vida do nosso irmão, vamos colocar ele numa cova, mas jamais tirar a vida dele. E o outro filho também teve um procedimento de irmão, foi Judá. Na hora que José estava dentro da cova, preso, e não tinha água nem nada para ele beber, nem comer, eles sabiam que José morreria de fome. Por isso Judá reuniu seus irmãos e disse: não vamos ganhar nada com nosso irmão morrendo dentro dessa cova. Vamos tirar ele da cova e vender para esse grupo de ismaelitas que estão se aproximando, estão indo, me parece que para o Egito. E assim nós nos livraremos de José e ao mesmo tempo ganhamos algo com isso. E não vamos matá-lo com nossas próprias mãos, deixaremos o destino cuidar. E com isso Judá livra José da morte dentro daquela cova. Ou seja, irmãos, Rubem livrou José da morte direta, e Judá livrou José da morte dentro da cova. Moisés escreve isso no capítulo 37 do livro de Gênesis. Já agora, no capítulo 38 do livro de Gênesis, Moisés, que está escrevendo esse livro, dá uma pausa com relação a Israel e a seus 11 filhos ali em Canaã, e passa a narrar tudo o que aconteceu com José lá no Egito. E enquanto isso, José chega no Egito. Então, os 11 filhos venderam para os ismaelitas, não venderam para o Egito, eles venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas, que são comerciantes daquela área, estavam indo em direção ao Egito para comercializar José lá.
e mandam a notícia com o casaco de José, que o próprio Israel, seu pai, tinha feito, melada de sangue de cabrito que eles mataram, melada de sangue mandaram para seu pai Israel. Quando seu pai Israel vê que Israel e fica pensando que José foi morto por um animal selvagem. E assim fica todo mundo em luto e os seus irmãos voltam ali para perto de Israel e é um luto terrível. Israel, o pai, ficou tão abatido que os próprios irmãos depois queriam consolar ele, mas ele não aceitou nenhuma consolação. Ele preferia que ele tivesse sido morto no lugar de José. Mas seus irmãos, Rubem sabia que José estava dentro da cova e teria sido morto para Rubem. Mas para os 10 irmãos, não disseram a Rubem que ele foi vendido. Então, Rubem e Israel pensavam que José estava morto. Os 10 irmãos, incluindo Judá, sabiam que ele tinha sido vendido. E Moisés, irmãos, Moisés nos leva até um acontecimento com o filho de Judá, por causa disso. Porque Israel não suporta a morte de José. Enquanto Israel chora de dor de ter perdido seu filho José, mesmo que isso fosse mentira dos seus irmãos, Moisés nos leva até um acontecimento com o filho de Judá, neste momento aí, de luto de seu pai Israel, de toda a sua família. Talvez porque os descendentes desse filho chamado Judá será a fortificação da nação de Israel. Dessa tribo chamada José, descende quase tudo o que o povo de Israel conhece como nação. Sem dúvida foi a maior tribo que Israel já teve. E até os dias de hoje, os israelitas são chamados pelo seu nome, ou seja, o povo judeu. E Moisés nos conta algo interessante. Vejam só, ele diz assim: e aconteceu no mesmo tempo em que aconteceu todas essas coisas, ou seja, a suposta morte de José e sua chegada no Egito como escravo, o pranto e choro de Israel, seu pai, pelo filho amado, não parava. Nesse mesmo tempo, Judá com seus 10 irmãos, filhos de Israel, se separou de todos os... Judá, um dos 12 filhos de Israel, se separou de todos os seus irmãos. Não se sabe se Judá, um dos 12 filhos de Israel, se separou de todos os seus irmãos, se foi pela consciência pesada. Imaginamos, pela consciência pesada de ver seu pai chorando a morte de José, quando na verdade José não estava morto. Ou se ele já demonstra a alta independência com relação a seus irmãos. Judá será uma tribo líder, super independente das outras tribos ali em Israel. Talvez ele já demonstre aqui essa liderança. Bem, mas o fato é que ele foi à casa de um homem de Adulão, saiu dali, da sua família, dos seus 10 irmãos ali, se saiu. Acho bem provável que seja por consciência pesada mesmo, para não ver seu pai chorando todos os dias o luto de um filho que não estava morto, né? E foi para a casa de um homem na região de Adulão, cujo nome era Ira. Ali naquela cidade Judá vê a filha de um homem cananeu chamado de Shua. Judá gostou dela e logo a tomou por mulher e a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, o qual ele chamou de E ela voltou a engravidar e teve outros filhos e chamou esse filho de Onã. E pela terceira vez ela engravidou e o seu filho se chamou Selá. E Judá nessa hora estava em Quezibe. Quando Selá nasceu, Judá arrumou uma mulher para seu filho mais velho, o primeiro a nascer. E o nome dessa mulher era Tamar. O filho mais velho de Judá, era um sujeito muito mau e abominável, um verdadeiro filho de Belial. O camarada era tão ruim que a lei da semeadura levou ele logo cedo, sem antes conseguir fazer um único filho com sua esposa Tamar. A mulher que seu pai Judá arrumou para ele morreu devido ao seu alto grau de imoralidade e perversidade. Havia um costume na época que quando um homem casava e morria, antes que tivesse um filho para continuar sua descendência, o seu irmão deveria casar com a viúva. E o primeiro filho homem que nascesse desse relacionamento seria do irmão que morreu. Levaria o nome do seu irmão que morreu e não dele.
o nome do primeiro filho tinha que ser o mesmo nome do falecido, que era Er. Nesse momento, Judá chama Onã, que é o segundo filho dele. E Judá diz para Onã se casar com Tamar, viúva de seu irmão Er, que tinha falecido e não tinha nenhum filho. Onã, o segundo filho de Judá, sabendo que o filho que nascesse dele com Tamar, a viúva, não seria dele, mas seria de seu irmão que falecera. Mesmo assim, Onã concordou em fazer o costume, mas usou de malícia de Satanás na hora que estava em um ato sexual com Tamar. Antes que ele ejaculasse, ele parava e terminava de ejacular no chão, do lado de fora, para não engravidar Tamar, com raiva de seu pai e também com malignidade para que seu filho não fosse do seu irmão morto. E assim seu irmão ficaria sem descendência. E isso foi uma malignidade grande diante de Deus. E o Senhor condenou drasticamente esse ato de Onã. E por motivos também desconhecidos, Onã faleceu. Talvez a lei da semeadura, né? Que o homem tinha que dar consequências de seus atos. Apesar de Moisés usar o termo Deus o matou, não é que Deus mate alguém, não. Tem que se entender o texto, tem que se entender a referência. Ele, Deus, é o Pai das luzes. Onã se matou a partir do momento que escutou Satanás e fez aquilo contra seu próprio irmão, que já estava morto. Ou seja, ele foi um blasfemo. Ou seja, muitos estudiosos dizem que Onã se masturbou e lançou o sêmen no chão, porque a Bíblia diz que, na hora H, Onã lançou a semente fora. A semente é o sêmen, ou esperma, que poderia engravidar Tamar, a viúva. Não foi diretamente que Deus matou Onã. E aconteceu fatos que levou à sua morte. Ele pode ter sido o primeiro a lançar semente fora, ou esperma fora, o sêmen fora. Foi algo totalmente anormal para aquela época, algo que ninguém se imaginava que um homem poderia fazer. E por que não é aceito o termo de masturbação na hora? Porque a Bíblia diz que ele não se masturbou. Quem se masturba não precisa de mulher. A Bíblia diz que ele teve o ato com Tamar, mas na hora de ejacular, ele lançou fora. Ou seja, ele, quando viu que ia ejacular, ele parou, retirou e terminou fora, para não engravidar. Na realidade, nós só estamos vivos porque Deus permite. Não cai uma única folha da árvore sem que Deus não permita. Mas o curso da natureza vai seguindo, irmãos. Ao homem está ordenado uma só vez morrer e depois segue para o juízo ou julgamento. Ou seja, na hora da morte já se sabe se você vai para perto de Deus ou para longe de Deus durante toda a eternidade. Porque tudo que você faz aqui, age e executa aqui durante esta vida, vai dizer para onde você vai depois da morte. O interessante é saber por que Deus permite, como Ele permite e para que Ele permite. Nesse caso, a morte chegou para o filho mais velho de Judá, porque ele era maligno por natureza e Deus permitiu. Deus talvez não poderia ter permitido talvez Deus não tivesse permitido a morte se ele fosse uma pessoa, por exemplo, como José. Quem sabe? Depois a morte chega para Onã, porque fez algo que envergonhou a tudo e a todos. Jogar o sêmen, esperma no chão, fazendo isso constantemente, só para não engravidar Tamar. Porque o filho não seria seu. Egoísta, profano, foi Onã. Isso foi de uma mente má, irmãos. Por isso a morte chegou para ele também. São consequências dos atos dos homens. E Deus permitiu mais uma vez. Por quê? Porque o homem não quer se consertar. O homem tem a oportunidade para se consertar, mas ele não quer. Então, a consequência é a morte chegar. E Moisés diz que Deus o matou. Mas na realidade Deus permitiu que a morte o levasse, porque ele não fez por onde viver. Estava já indo de mal a pior. Muitos dizem que o que Onã fez foi praticar a masturbação. E até durante muito tempo colocaram o nome de onanismo nos homens que se masturbassem. Mas observem que Moisés diz que ele estava no ato sexual normal com Tamar. E quando ele sentia que iria ejacular,
todo mundo sabe o que é isso, e sente, então ele parava, tirava e derramava no chão, ou terminava no chão, porque ele sabia que aquilo, ou seja, o sêmen, era semente para engravidar uma mulher. Bem, com o primeiro filho morto, e o segundo filho também morto, Judá agora só tinha um terceiro filho chamado Selá, que era muito novo ainda. Então Judá diz a Tamar, a viúva dos 2 filhos, assim: olha, volta agora para a casa de teu pai e permanece viúva, ou seja, não tenha contato com nenhum homem, até que meu filho Selá cresça e ele será teu marido, para continuar a descendência de meus filhos que morreram. E a viúva Tamar fez exatamente assim. Passando muitos dias, morreu também a filha de sua filha também, e a esposa de Judá, o pai de Selá e dos seus 2 irmãos que estavam mortos. Depois que passou todo o luto de Judá, e ele subiu com seu amigo Ira, o adulamita, para tosquiar as ovelhas ali na região de Tima, e o seu filho Selá, de Judá, já estava em condições de se casar com Tamar, mas Judá não o deu para Tamar. Então, deram notícias à viúva Tamar que seu sogro Judá tinha ido ao campo tosquear as ovelhas. Ela está totalmente magoada e frustrada, porque esperou todo aquele tempo e na hora H, Judá não deu seu filho Selá para se casar com ela e suceder descendência para seus irmãos. Revoltada, ela rapidamente tirou os vestidos de viuvez que ela vestia até aquele momento, que ainda usava, cobriu-se com um véu e foi para o caminho de Tiná, onde ficavam mais ou menos as prostitutas do local. Afinal, a terra em que Judá estava era totalmente idólatra e não adorava o Deus de Israel, seu pai, nem seguia seus costumes. E ela, Tamar, ficou no caminho como todas as mulheres prostitutas ficavam ali para ganhar dinheiro com os tosqueadores de ovelhas. Naquele tempo o comércio era grande, né? Tosqueava as ovelhas, a lã para vender. O comércio era grande. E as prostitutas ficavam ali, que os trabalhadores que tosqueavam, tiravam o pelo das ovelhas para transformar em lã, sempre tinham dinheiro e gastavam com elas. Judá vê Tamar, mas não conhece ela. Por quê? Porque ela está com um véu sobre a sua cabeça. E Judá toma ela como prostituta. Veja só, o pai, Judá é o seu sogro, pai dos seus 2 maridos que faleceram. Então Judá a chama para ter relação, sem saber que é a sua própria nora. Então Tamar pergunta a ele: o que darás a mim para que eu me deite contigo? Judá diz: eu te darei um cabrito do meu rebanho. E Tamar na mesma hora diz: mas você vai ter que deixar alguma coisa comigo para garantir que esse cabrito vai chegar aqui para mim. Me dê o seu selo e o seu cordão e o cajado que está em tua mão. Assim que o cabrito chegar, te devolverei essas coisas. Ele concordou, e assim foi Judá e teve relação com sua nora, sem saber, e ela engravidou dele, deixou ali todos os seus pertences com ela para provar. Depois ela foi e tirou os vestidos que estava e o véu que colocou, os vestidos de viuvez que tinha, e foi para sua casa. Depois Judá manda o cabrito para ela, pelo seu amigo Irá, na cidade de Adulão. E quando ele chega lá, não encontra a prostituta que Judá falou, os detalhes que ele falou. E ele pergunta aos homens dali: onde está a prostituta que ficava no caminho das 2 fontes? E eles disseram: não tem nenhuma prostituta aqui. Irá, o amigo de Judá, volta para Judá e diz que não achou a prostituta que ele falou. Judá pessoalmente vai até o local e pergunta mais uma vez aos homens: onde está a prostituta que ficava nesse caminho aqui? E eles responderam: não há nenhuma prostituta aqui. Mas Judá insistiu, dizendo: tinha sim, e eu até deixei umas coisas minhas com ela, e como garantia que iria mandar o cabrito, que era o pagamento pela prostituição dela. Então ela, que seja condenada mesmo, eu que não vou cair em desprezo, pois cumpri a minha parte do trato e mandei o cabrito. Ela foi que não estava aqui para cumprir a parte dela. O problema é dela agora. Vamos deixar tudo isso para lá? E retornou com seu amigo. E aconteceu que quase 3 meses depois chegou a notícia a Judá dizendo que Tamar, a tua nora e viúva dos teus 2 filhos que morreram, adulterou e teve relação com alguém e já está grávida, mesmo sendo viúva.
E na mesma hora Judá disse, reuniu todo mundo, foi até a casa do pai de Tamar e disse lá, tirem ela da casa do pai dela e a queimem por tamanha barbaridade que cometeu contra meus filhos que já morreram. E quando tiraram ela para fora, Tamar mandou dizer a Judá, de quem são essas coisas aqui? E Judá, quando olhou, viu o selo, o cordão e o cajado. Judá, de boca aberta e de olhos arregalados para Tamar, ouviu ela dizer, o homem que é dono dessas coisas, eu tive relação com ele e agora estou grávida dele. Judá então cai em si e percebe que Tamar o enganara, porque ele não cumpriu a palavra dele de dar seu filho mais novo, Selá, como esposo, para que ela tivesse filhos, para que os filhos de Selá, que nascessem, fossem de seus irmãos, e Onã, que já morreram. E Judá diz para Tamar, mais justa tu és do que eu, porque não cumpri minha palavra de dar meu filho Selá a ti como esposo. Então Judá nunca mais teve nada com Tamar e ela viveu viúva para o resto da vida. Mas este filho de Judá que ela teve eram incrivelmente gêmeos, como Israel, seu pai, e Esaú. E quando Tamar deu à luz, um dos filhos colocou a mão para fora e a parteira pegou a mão dele e colocou um fio encarnado, ou de cor vermelha, marcando ele como o primeiro a sair. Só que esse filho colocou sua mão para dentro de novo e o outro irmão saiu primeiro. Então a parteira naquela época, que hoje em dia seria a enfermeira, na hora de dar o parto, ou o médico na hora do parto, diz assim, ao primeiro menino que saiu, a parteira diz, como você saiu primeiro, é seu direito da ruptura e não o outro da fita. E chamou seu nome de Pérez. E depois saiu seu irmão que tinha na mão o fio encarnado e chamaram ele de Zerá. E assim a descendência tanto de Er como de Onã foi confirmada com 2 filhos, homens gêmeos. Irmãos, Judá era o 4º filho de Israel com Léa. Foi Judá, logo depois de Ruben, quem convenceu seus irmãos a não matar José e em troca vendê-lo como escravo para, além de ganhar dinheiro, não ser culpado da morte do próprio irmão diretamente. Judá, como filho de Israel e como a 4ª tribo de Israel, se tornou muito forte na frente de seus irmãos, porque Ruben, que era o mais velho e tinha autoridade, tinha cometido um delito grave e se enfraqueceu na moral. Já os filhos Simeão e Levi, os sucessores, também cometeram um pecado grave, matando de forma covarde os homens de uma cidade inteira, cidade de Siquém, perdendo também a moral e a liderança, sobrando assim para Judá. Moisés diz que Judá se tornou tão forte que se separou de sua família, foi para uma cidade de Adulão. Poderíamos até supor que ele tinha feito isso para não conviver com aquela dor diária de terem feito isso com seu irmão José. Ou seja, tê-lo vendido como escravo. Toda vez que viu o sofrimento de seu pai Israel, Judá se martirizava pelo erro que tinha cometido. Então ele foi morar em Adulão, uma das cidades reais do povo de Canaã, no vale de Elá, exatamente onde mais tarde Davi ia vencer o gigante filisteu Golias. Ali, Judá se hospedou na casa de Ira, o adulamita, conheceu Sua, a filha dele, e casou com ela e teve 3 filhos, Onã e Selá. Quando o último Selá nasceu, Judá estava na cidade de Quezibeque, nome da cidade que quer dizer enganosa. Com a morte de e Onã, ficou apenas Selá para continuar a descendência de Judá, através de seus filhos. Judá usou essa estratégia e mandou Tamar ficar como viúva na casa de seu pai, esperando Selá crescer e se concretizar o casamento. Mas Judá não queria entregar Selá para Tamar, porque achava que o erro de não ter filho estava em Tamar. Ele pensava, e não nos seus 2 filhos que já morreram, pois o primeiro filho morreu e ela não engravidou. O segundo filho, Onã, morreu e ela não engravidou. Só que Judá não sabia que ela não engravidou porque Onã jogou esperma, porque era muito mau e maligno e não deu tempo em engravidar. E Onã jogou esperma fora, em vez de terminar dentro dela. Então Judá calculou, Tamar que é estéril e não pode ter filho. Vou dar Selá meu 3º filho também? Não. Vou dar Selá a outra mulher que pode ter filhos e assim não acabar de ver toda a descendência dos meus filhos?
Mais tarde conhecemos isso na lei de Moisés como a lei do levirato, que era um homem morrer e sem ter filhos, e o outro irmão dele casar com a viúva para ter um filho que nascesse, receberia o nome do irmão que morreu. Só que Judá não deu o filho Selá a Tamar, porque prometeu, pois achava que o problema era ela. Então Tamar enganou Judá, se deitou com ele, engravidou e provou que o problema não era ela, e sim alguma coisa com seus filhos. Por isso Judá conheceu a justiça dela, e ela, grávida, tem 2 filhos gêmeos, que Judá dá o nome de Pérez e Zerá. Pérez, o mais velho, que saiu primeiro, significa brecha ou rompimento, e em outras traduções usam o nome ruptura, ou aquele que rompe. Esse levou o nome de seu filho mais velho, que era Ele já teria uma descendência. E o nome Zerá, o segundo filho, o filho que saiu depois, significa no hebraico original nascer do sol, Tamar. E esse filho foi dado para continuar a descendência de Onã, o outro filho. Tamar, mesmo que de forma perigosa, que podia custar a sua vida, exigiu o direito que tinha de levirato, de ter Selá como marido que lhe foi negado. Como recompensa, irmãos, Pérez está na linhagem de Judá, que vai até o Messias, o Senhor Jesus Cristo, pois está escrito assim: e Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e assim sucessivamente, até chegar no rei Davi, e até chegar em José, o pai de Jesus Cristo. Isso vai acontecendo até chegar a Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 1 até o 30. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.